Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas da Mente. Hoje temos mais uma vez o prazer de ter a companhia da doutora Tânia Anes. Olá, Tânia, Olá, bem-vinda. boa tarde. E falamos de um artigo que escreveste para o nosso blog, que se intitula O Impacto do Ritmo da Vida Acelerado na sua saúde mental. E será que está a fazer demais? Ou seja, este texto foi mais um alerta para que as pessoas consigam ter uma consciência do seu estado de bem-estar, logo o seu estado de saúde mental, face também ao stress e às necessidades do dia-a-dia, não é? Porque há aqui um equilíbrio que temos que fazer. E este texto fala-nos um bocadinho deste alerta, não é? Exatamente. É sobretudo nesta questão mais preventiva até, Isso. das pessoas poderem refletir sobre o ritmo acelerado em que vivemos quase todos diariamente, não é? Portanto, e como isto, de certa maneira, vai trazer um elevado impacto, lá está, com a consistência, com a recorrência, com a frequência elevada deste ritmo ao longo da vida, como é que isto, de certa maneira, depois vem impactar com a nossa saúde mental. E no início disseste bem que este texto remete-nos a uma reflexão, porque é nesta autorreflexão que temos que fazer sobre nós próprios, sobre o nosso estado de bem-estar, que se inicia o nosso processo de problemas de saúde mental. Exatamente. Ou antes. É na falta de reflexão que se inicia o problema de saúde mental, não é? Porque se eu não olho para mim, se eu não sinto e não consigo compreender os meus sinais, os sinais de cansaço, os sinais de desgaste, o sinal de perturbação, de vários tipos de perturbações, posso criar depois um estado à frente de depressão, de ansiedade, que aí já estamos burnout, em dor, e burnout principalmente, e de dor maior. Então fala-nos aqui um bocadinho sobre o principal impacto aqui das nossas vidas aceleradas no nosso bem-estar. Exatamente, portanto nós vivemos neste ritmo frenético, praticamente todos, não é? São poucas as pessoas que não entram um bocado nesta dinâmica acelerada, porque temos muitos compromissos familiares também, depois do trabalho, que temos que correr atrás, não é? Portanto andamos sempre atrasados, andamos sempre em cima da hora para tudo. Depois, já para não falar também de muitas vezes desta cultura de produtividade que temos hoje em dia na nossa sociedade, em que as empresas e os trabalhos no geral estão a exigir cada vez mais das pessoas. Portanto, não tendo aqui muitas vezes as pessoas espaço nem balão de oxigénio para pensarem e para terem momentos de pausa eficazes que promovam a saúde e o seu bem-estar. Pronto, isto aqui coloca-nos aqui este problema, não é? Como é que podemos desacelerar sem sentirmos esse impacto na nossa saúde? O grande problema é que nós aceleramos e na maior parte das vezes nem damos conta. Não, é automático. É automático e somos empurrados para esta aceleração toda, não é? Vamos sendo empurrados, não é? E é um ritmo de produtividade, ou seja, parece que temos que estar sempre a fazer qualquer coisa. Temos que estar sempre a produzir, temos que estar sempre a cumprir, não é? Quase como se alguma vez não estivéssemos, ou se alguma vez apenas pararmos, parece que estamos a falhar, estamos em falta com qualquer coisa, há qualquer coisa que devíamos estar a fazer que não estamos, não é? E muitas vezes cria-se aqui também um ciclo de culpa à volta disto, não é? Como se não produzir fosse sinónimo de pouco sucesso, de se estar a falhar, de se estar a comprometer alguma competência profissional. Isso. E quase sempre neste tema estamos a falar aqui no contexto laboral, profissional, não é? Que é o que nos obriga mais, é o que nos ocupa mais durante o dia, mais tempo durante o dia, em que nos sentimos mais obrigados. E há aqui também agora um nome novo que se utiliza muito, que é o burnout. Não é? O burnout é aqui esta consequência levada ao limite deste desgaste. Que normalmente é uma construção de muitos anos. Em que as pessoas, exatamente, de desgaste, em que as pessoas estão sempre neste ritmo muito acelerado e que vão precisamente ignorando os sinais do corpo, os sinais físicos que muitas vezes subtilmente vão aparecendo e que podem ser indicadores de alguma coisa que não está bem e que é necessário, provavelmente, aí a intervenção dos profissionais de saúde mental, nomeadamente os psicoterapeutas. Porque burnout em inglês quer dizer arder até ao fim.
Exatamente. Não é? Queimar até o fim. E é precisamente isso. A palavra portuguesa é o esgotamento. Não é? Porque é quando as pessoas se sentem esgotadas. E o que nós precisamos, e que tu alertaste neste artigo, é que só se sente esgotada porque não teve um autocuidado antes. Não. Ou seja, não houve aqui a capacidade de uma análise prévia sobre o nosso estado de bem-estar ou não, ou de mal-estar, e não, ao não refletirmos sobre isto, não criamos aquilo que falaste há bocado dos balões de oxigênio que nos dão aquele ar, Exatamente. aquele tempo E que os temos que ter para diariamente. respirarmos e para restabelecermos o nosso Exatamente. bem-estar. Exatamente. Portanto, e é importante aqui também perceber, e é importante que as pessoas reflitam sobre isto, que é, nós normalizamos o excesso de trabalho, não é? Ou seja, é como se, ok, tudo bem, toda a gente o faz, porque é normal para as pessoas, e normaliza-se muito, estarem até às 9 ou 10 da noite, se calhar, de volta dos e-mails do trabalho, ou a receberem chamadas do trabalho. E, portanto, mas aquilo que é preciso que haja uma reflexão é o que é que, para eu estar às 9 ou 10 da noite ainda a trabalhar, o que é que eu estou a negligenciar? O que é que eu não estou a dar atenção naquele momento para poder estar focada ainda no trabalho? E isto é um início às vezes do problema, não é? Porque às tantas não é só o mal-estar que o trabalho me causa, que o excesso de trabalho me causa, mas o que cria também às pessoas lá de casa, que estão, as pessoas que estão à nossa volta, não é? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros e os filhos. Os comportamentos de agora quase que não nos perturbam agora. Vão ter uma consequência no lá futuro, mais à frente. não é? E quando tivermos essa consequência, provavelmente já é tarde. Exatamente. Quando nos apercebermos dessa consequência. Mas há um conjunto de sinais que tu também referiste neste teu artigo, que nos fazem, que nos têm que dar um alerta sobre alguma coisa aqui. Há aqui não está qualquer assim tão coisa. bem. Não é? Quais são estes sinais, assim, os principais? Os sinais que temos de estar alerta? Sim, não, tem que ter sim. cuidado. Há muitos, não é? Mas eu se calhar daria aqui mais atenção a 3 ou 4 que me parecem que são pertinentes. É a falta de... as pessoas não conseguem desconectar do telemóvel, por exemplo. É muito fácil hoje em dia, até já já saímos do trabalho, mas continuamos a mexer no telefone, continuamos a ir ao e-mail, continuamos a verificar se há alguma coisa nova a acontecer, se há... Até porque temos as notificações automáticas dos telemóveis, cai. dos computadores, estão-nos sempre a chamar a atenção. Estão sempre a chamar a nossa atenção, ou seja, é um estímulo constante que ali está e que nós não conseguimos muitas vezes desconectar dele. E, portanto, isto já é um sinal de alerta, não é? O que é que pode ser tão importante às 9 ou 10 da noite, não é? Portanto, o que é que me faz estar sempre conectada? Pronto. Depois, é a irritabilidade, quer dizer, as pessoas chegam a um ponto que, por tudo e por nada... Já não têm capacidade de digerir algumas situações. Entram logo ali numa impulsividade, num desgaste. Normalmente é sempre contra a família, não é? Sim, provavelmente sim. É o alvo mais fácil, mais porque direto. O alvo está ali em casa, são os filhos que chateiam um bocadinho, como é normal. Exatamente. E aí já não há paciência para os filhos. Já não há filhos, paciência, não é? Está-se com a atenção noutro lugar, não nos filhos, não na família. Exatamente, é esta falta de não se consegue desconectar, ou seja, a pessoa até está ali, até está em casa, até está supostamente a brincar, por exemplo, com os filhos ou a fazer qualquer coisa, mas não está. A mente está constantemente a ruminar sobre o trabalho, sobre o que se fez, sobre o que não se fez, sobre o que falta fazer amanhã. E, portanto, isto... Sabes, é como alguém me dizia, quando eu estou a trabalhar, só estou a pensar nos de casa. Quando eu estou em casa, só estou a pensar no trabalho. Não é? Eu disse assim, então está tudo trocado. É uma ambivalência, não é? Não é? Estamos sempre nesta ambivalência. É Pronto. Depois, um dos sinais também muito frequentes é o cansaço. Aquela fadiga constante, que não sai, não é? Mesmo que a pessoa, ao fim de semana, até faça um sono mais ou menos razoável, até durma, parece que não sai, não se consegue descansar nunca o suficiente. Parece que o cansaço é aquele arrastamento que a pessoa vai sentindo dia após dia. Pronto, isso tem que ser um sinal de alerta. Cansaço, que até nem é tão físico. Não, porque as pessoas não estão cansadas fisicamente. É emocional, é psicológico, é um cansaço. É uma sobrecarga. Isso. Que cria uma apatia física. Exatamente. Este cansaço depois vem sempre pela desmotivação, porque quando nós nos sentimos cansados, não sentimos energia,
não ficamos motivados a fazer muitas coisas, a divertir-nos, a sair com os amigos, com a família, não é? Portanto, a desmotivação também é um fator... Que depois dá muitas vezes origem que apareçam outras coisas, como a quebra de autoestima, as inseguranças... Isso. A pessoa começa a pôr em causa se está a fazer bem alguma coisa ou se não está, e portanto começa ali a criar muitas inseguranças que muitas vezes ainda afundam mais nessa mesma desmotivação e apatia e cansaço. Acaba por ser aqui um ciclo. Tu falaste ali há pouco de um como estamos a dizer, de um sintoma, aspecto, um sintoma que eu considero muito, muito importante, que é o sono. Uhum. O sono é um dos principais indicadores do nosso bem-estar, da nossa tranquilidade. Porque a qualidade do sono é posta em causa sempre por causa dos nossos níveis de ansiedade. Se estivermos ansiosos, se estivermos preocupados, ou mesmo tristes, não conseguimos descansar bem, não conseguimos desligar bem com tantas preocupações. E eu acho que até é o sono, a qualidade do nosso sono, do nosso descanso noturno, que nos tem que dar, que nos dá sempre o primeiro sinal de alerta, sim. Quando nós não conseguimos dormir bem. E quando não conseguirmos dormir bem, que é um problema de saúde física também, muito, muito importante, devemos olhar bem para a nossa vida e dizer assim, o que é que na minha vida, que eu até acho que está a correr bem, mas se calhar não está assim tão bem. Exato. Não é? E a maior parte das vezes vamos chegar lá até precocemente a este problema do stress do dia-a-dia, que é espera, eu não estou, se calhar, a conseguir gerir bem o meu stress. Não estou a ter os tais balões de oxigênio que falaste, não é? Que são espaços no meu dia para eu me sentir bem, para eu conseguir respirar, para eu conseguir reequilibrar as minhas forças. Portanto, o sono é um sintoma muito importante que nós temos de estar sempre atentos. Se eu não estou a dormir bem, algo tem que ser mudado. E até se costuma dizer que às vezes o sono é a mãe dos problemas todos, não é? Porque tudo começa um bocado aí, não é? O sintoma da insónia é normalmente aquele que aparece provavelmente primeiro aqui no meio disto tudo. Isso. Não é? Pronto, e a partir desta insónia depois também se podem gerar as irritabilidades, as faltas de paciência. Isso depois vai estragar ou vai prejudicar as nossas relações sociais, não é? Que são tão importantes para nos sentirmos bem. Exatamente. A pessoa deixa de ter experiências significativas com as pessoas. E esta irritabilidade, a falta de paciência, não é? A falta de vontade em sorrir, de passear, de brincar, cria aqui um desgaste nas relações, que por sua vez depois também nos vai perturbar. Também não nos dá aqueles balões de oxigênio é sempre um ciclo, não é? Isto parece sempre assim um ciclo vicioso, mas pronto, isto importa mesmo que as pessoas reflitam sobre o que é que podem mudar, efetivamente, no dia-a-dia, para arranjarem este espaço, não é? Esta pausa, este balão de oxigênio, não é? E o que é que... Alguém que detecte que está a ter um ritmo diário que não está a ser benéfico ao seu bem-estar, antes até de chegar à terapia, porque nunca queremos que as pessoas cheguem à terapia porque já estão num estado de sofrimento grande, não é? Antes de chegar aí, o que é que as pessoas devem ter a noção de fazer? Ou seja, quais são as atividades que vão criar estes balões de oxigênio? Exatamente. Pronto. Uma coisa que eu aconselho logo é balizar muito bem a fronteira entre o trabalho e a vida pessoal. Ou seja, o trabalho tem que acabar a uma determinada hora. As pessoas têm que desligar. Desligar aí. O trabalho acaba, por exemplo, às 18, ok? Ou às 19. E a partir daí as pessoas têm que focar na outra parte da vida, não é? Na outra parte da vida deles, não é? Neste caso da vida pessoal, que tem que ter um valor tão ou mais alto que o valor do trabalho. E às vezes estas coisas estão um bocadinho distorcidas, não é? Às vezes, por momentos e em determinadas fases da vida, o valor do trabalho aparece ultravalorizado. Isso é a coisa mais importante. E ao invés do valor da família, por exemplo, ou do valor da vida pessoal, familiar, etc. Portanto, e isto, quando as coisas não estão neste equilíbrio que deveriam estar, ok? Claro que começamos a entrar aqui em exageros, pronto, mas a pessoa ao balizar, portanto, ao terminar o trabalho na hora que deve terminar,
E a partir daí conseguir desligar, desconectar, ou seja, se for preciso criar ali um mecanismo em que o telemóvel naquela hora só recebe mesmo chamadas e notificações urgentíssimas, ou seja, de pessoas muito próximas, não é? Até a dica melhor que se pode dar é 2 telemóveis. Ou um telemóvel profissional e um pessoal. Fica no trabalho até, ou fica guardado. Sim, desligar os computadores. Desligado. O problema são mesmo as notificações. É. Mas há um sistema no telemóvel, quase todos têm, é que a partir de uma certa hora bloqueia as chamadas que não são importantes, ou seja, que não são, por exemplo, do pai ou da mãe ou dos filhos, por exemplo. Ou seja, nós podemos só aceitar receber determinadas notificações e mensagens a partir ali de uma certa hora. Pronto, eu acho que é jogar um bocadinho com isto, ok? Claro que podem haver sempre desequilíbrios, há dias de tudo, há dias em que claramente, se calhar o valor do trabalho vai estar um bocadinho mais elevado e outros dias que não, mas aqui o importante é que as pessoas tentem manter o equilíbrio possível, o melhor possível, aqui no meio deste ritmo frenético. Agora estava-me a lembrar de um psicólogo americano que eu estive a ver um vídeo, ele dizia com muita piada que quando tiveres 70 anos, as únicas pessoas que se vão lembrar que tu trabalhaste muito foram os teus filhos. É verdade. E nós sabemos que é verdade. É verdade. Porque nós trabalhamos para a nossa carreira, Exatamente. trabalhamos para deixar um legado. E no fim... É tudo uma missão. No fim, aquilo que deixamos de fazer era o mais importante. Exato. Que era os nossos filhos, o tempo que estamos com eles. Que poderíamos ter passado para os nossos filhos e que não nos dedicamos a isso. Precisamente. De facto, isso é muito importante focar neste aspecto. Porque é a família, são os momentos com os nossos filhos que nos dão aquele balão de oxigênio que a gente precisa. Sem dúvida. Como estavas a dizer há bocado, num mundo atual em que as exigências profissionais são tão elevadas, e que nós temos que dar resposta a essas exigências, já a maior parte das vezes, temos que estar a dar o nosso melhor, muitas vezes tem que ser. Neste mundo atual de tantas exigências, que nós não conseguimos fugir a elas, muitas das vezes, temos que criar estes limites. E limites de tempo, principalmente. Certo. Dar, muitas vezes, muito dentro daquele tempo. Exatamente. Porque senão não conseguimos encontrar esta paz, este equilíbrio que precisamos nas outras áreas da nossa vida, não é? Que são demasiado importantes. E muitas vezes é aqui o mais importante para a família, às vezes nem é a quantidade de horas que a pessoa está ali, mas é a qualidade de tempo que às vezes se tem. Não é preciso às vezes muitas horas, não é? Mas às vezes ali só um bocadinho, ao fim do dia, dedicar-se ali um bocadinho à esposa, ou à namorada, ou à família, pai e mãe. Aos hobbies. Aos hobbies também, Se alguém que gosta de jogar futebol ou de correr, exatamente, sim, deve estabelecer algum tempo durante a semana para fazer esses hobbies, para se divertir. E isso são bons balões de oxigênio, não é? E toda a gente deveria ter pelo menos assim uma prática desportiva ou de outro interesse que tenha, que possa ser transformado nesse balão de oxigênio que precisa, e às vezes até serve para fazer a ponte entre o fecho do trabalho e o início da vida pessoal, que é tão às vezes é tão difícil fazer isso no dia-a-dia, mas que tem que acontecer, haver bem esta barreira entre o fecho do dia de trabalho e o início da vida pessoal. Porque quando não se faz isto, começa-se a entrar num estado de desgaste emocional, de cansaço crónico, de intolerância mesmo profissional, e, por aquilo que nós sabemos, na clínica, nestes casos que tanto atendemos, de burnout, de esgotamentos, as pessoas entram mesmo em estados muito, muito complicados. Muito. E a baixa médica é quase essencial, porque as pessoas têm que depois, forçosamente, tem que sair 1 ou 2 meses, sair do trabalho e entrar ali num processo de cura, de tratamento pesado. Não é fácil, não é? Existe. As pessoas com estados de burnout, o estado de perturbação é tão grande que nem conseguem descansar. Não. A mente, eles dizem que a mente não para. Eu tive uma história, portanto, que a pessoa referia que não sabia como estar parada. Parar o pensamento. Não sabem parar, até fisicamente, já não sabem parar, já não sabem o que é estar 10 minutos no sofá só a estar. Portanto, e isto é um processo de desconstrução que depois na psicoterapia se faz precisamente para treinar a nossa mente a poder estar no vazio, a poder voltar a sentir o tédio, que o tédio às vezes
é super desconfortável, as pessoas fogem muito a isso. É como se quase fosse estar a falhar. Se eu paro, é como se estivesse a falhar. Há qualquer coisa que eu devia estar a fazer que não estou. E portanto, e isto há aqui um processo de desconstrução que tem que ser feito nestes casos de burnout e que implica quase necessariamente a baixa médica. E, portanto, baixa médica e psicoterapia. Exatamente. Para fazer esta reestruturação. Exatamente. Mas digo que, de facto, é um processo depois doloroso. Não É. E é tão evitável quando as pessoas reconhecem os sinais que tu falaste neste teu artigo, ficam atentos a estes sinais que nós falamos e, quando os reconhecem, criar logo estas estratégias de limitar o seu tempo de trabalho, perceber que precisam de balões de oxigênio, os hobbies, o estar com a família. Não é? A pessoa tem que se disciplinar, não é? Isso. Da mesma maneira como são muito disciplinados às vezes para os assuntos laborais, não é? Tem que se disciplinar também para Para a sua saúde. a sua própria saúde. Portanto, Tânia, muito obrigado por ter escrito este Obrigada. belíssimo artigo que vai ajudar certamente muitas pessoas a ter esta consciência sobre os seus desgastes, não é? E obrigado por teres estado comigo nesta conversa. Até à próxima. E a todos, vemo-nos no próximo episódio. Até já.